Seja muito bem-vindo! Chegamos à nossa quinta sessão da jornada, a sua terapia de choque semanal. Deixa eu colocar aqui o tema que a gente vai conversar hoje. Olha só, o pessoal já está chegando, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma pergunta. Será que eu sou maduro? É uma pergunta bem importante que todos nós devemos nos fazer em algum momento. Deixa eu fixar o comentário. Então tá aí. Esse é o tema da nossa sessão. Sejam muito bem-vindos todos vocês. Leila, Ana, Souza, Rosinha, Lucas, Mônica, todo mundo que está chegando aqui. Muito bem-vindos, né? Chegamos à nossa quinta sessão de terapia desse projeto chamado A Jornada. Nas 4 primeiras sessões a gente falou um pouquinho sobre a importância dos processos terapêuticos, a gente falou um pouquinho sobre pensamento, afinal de contas o que é um pensamento, do que os nossos pensamentos são formados, sempre que eu estou pensando, esse pensamento ele é composto de vários pequenos fragmentos e a gente pode identificar, a gente pode dar nome para cada um desses fragmentos. Isso é muito interessante porque a gente vai montando a nossa estrutura de pensamento. Os processos de filosofia clínica, eles nos permitem fazer isso de uma maneira muito metódica, bem bacana. Hoje eu queria trabalhar com vocês um assunto que eu sou absolutamente apaixonado, um assunto que quem me segue sabe que vez ou outra eu desenvolvo aqui no Instagram, em cursos, lá na plataforma Brasil Paralelo, no meu canal no YouTube, porque é uma das coisas que mais me movem a estudar e a refletir. E são os processos de amadurecimento da condição humana, os processos de amadurecimento da nossa personalidade. Boa noite, Otávio, seja bem-vindo, Solares também. Então, olha só, eu fixei aqui o comentário, que é o tema da nossa live. Será que eu sou maduro? Será que eu estou amadurecendo adequadamente? Quem se acha maduro aqui? Como é que a gente poderia avaliar os processos de amadurecimento? Processos de filosofia clínica ajudam muito o partilhante, o paciente, a olhar para dentro e começar a encarar seus vícios, suas fraquezas, suas fortalezas, com uma lupa um pouquinho maior. E invariavelmente, ao término do processo, o partilhante acaba saindo com um pouquinho mais de horizonte de consciência dilatado. Vamos pensar no seguinte, olha só que pergunta bacana. Eu estou aqui com uma prancheta, com um papelzinho, eu vou colocar aqui uma linha, que seria a linha da nossa vida. Você nasceu aqui, você morreu aqui, aqui você tem 0 anos, aqui você tem, por exemplo, 90. E é claro, para todo mundo, é muito claro que o corpo amadurece. Os anos vão passando e a gente vai percebendo os processos de amadurecimento no nosso corpo. A gente vai percebendo as ações do tempo. Olha só, eu já não sou um menino, eu tenho ruguinhas, Que idade eu tenho? Coloca aí, pessoal, quem está na live, quem está na sessão aqui de terapia. Qual a minha idade? Quantos anos que hoje eu tenho? Eu tenho certeza que vocês não vão colocar que eu tenho 15, mas também não vão colocar que eu tenho 80, 90. Então arrisquem aí, Os processos de amadurecimento corporal, eles são muito facilmente detectados. Olha só, 45. Quase. Mas eu ia arriscar o seguinte, se vocês forem falar alguma coisa, eu tenho entre 45 e 55 anos. Na realidade eu tenho 54 anos. É só olhar para mim que vocês não vão dar nem 15, nem tampouco 90. Mas uma coisa é conseguir perceber a idade do corpo. Outra coisa é conseguir perceber a idade da alma, a idade da personalidade em suma. E quando eu falo alma,
não é necessariamente a alma cristã, não é desse tipo de alma que eu estou falando. Eu estou me referindo à alma que os antigos gregos costumavam chamar de psique, né? A psique, ela vai forjar a nossa personalidade, o nosso jeitão de estar no mundo. A maneira como eu penso, a maneira como eu vou agir, a maneira como as coisas vão ser conduzidas na minha vida, com base em tudo aquilo que passa na minha cabeça. Então, se eu tenho uma certa idade corporal, por exemplo, essa aqui, que eu tenho hoje, 54 anos, pense que eu não tenho só corpo, que eu também tenho uma alma, né? Qual seria a idade da minha alma, hein? Qual seria a idade da minha alma? Será que na medida que o corpo vai amadurecendo, a alma também vai amadurecendo paralelamente? Será que isso vai acontecer sempre? Será que é possível do corpo amadurecer, mas o pensamento, a personalidade, a alma ficar atrasada, como nesse caso aqui? Será que é possível a gente ter pessoas jovens com almas velhas? Será que é possível isso? Será que é possível nós nos atrasarmos nos processos de amadurecimento da condição humana? Então, olha só, se a gente for dar uma olhada nos pensamentos que os filósofos nos legaram, se a gente for analisar o que diz a psicologia, a gente vai entrar em contato com uma quantidade enorme de teorias. Teorias muito bonitas, que falam de estágios previsíveis da vida adulta, que falam de etapas previsíveis de amadurecimento da personalidade, que falam, por exemplo, de camadas, como se fossem camadas de uma cebola, né? A cebola ela vai crescendo e vai sendo colocado mais uma camada, mais uma camada, mais uma camada. E vamos imaginar o seguinte, tem uma teoria muito bonita, que eu gosto muito, que eu faço muita alusão aqui no meu trabalho, em clínica, que é a teoria das 12 camadas da personalidade humana. E essa teoria diz o seguinte, se tudo correr bem, né, nós vamos adquirindo novas camadas e novas camadas e novas camadas, e cada nova camada que a gente coloca em cima da nossa personalidade, em cima do nosso jeitão, né, a gente vai se motivando por uma coisa nova. Então a teoria das 12 camadas da personalidade, que é maravilhosa ser trazida para processos de terapia, né, ela vai dizer fundamentalmente qual é a nossa motivação de base. Motivação de base. Por quê? Porque nós somos motivados por infinitas coisas todos os dias, né? Daqui a pouquinho, quando eu terminar essa nossa sessão, essa nossa live terapêutica, eu vou estar motivado para jantar. Depois eu vou estar motivado para tomar um banho, depois eu vou estar motivado para dormir, depois eu vou estar motivado talvez para acordar e ler um bom livro. Não é esse tipo de motivação que eu estou falando. Eu estou falando de motivações de base. E essas motivações de base que vão classificar todos nós que estamos aqui como sendo pessoas muito maduras ou pouco maduras, dependendo, é claro, da idade que a gente tenha. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos começar com esse processo, tá? Vamos imaginar que eu tenho aqui na minha mão um bebezinho recém-nascido, ele acabou de nascer. E eu pergunto para vocês, um bebezinho recém-nascido, que ainda não tem uma personalidade definida, né, que ainda não está nem se comunicando direito com o mundo, que é muito fechadinho, ainda assim ele tem motivações de base. Ainda assim um bebezinho tem motivações de base, mesmo que não sejam racionais, mesmo que ele não consiga verbalizá-las, mas a motivação do bebezinho é satisfazer as suas necessidades fisiológicas. E a gente vai chamar isso de camada 1. O bebezinho está na camada 1. E a camada 1 da personalidade, que é uma coisa muito mais sutil, né, não é ainda essa sutileza. A camada 1 é o próprio corpo, gente. Olha só que interessante. O bebezinho não tem uma personalidade bem formada. Claro que não. E nem tem personalidade na realidade. Né? Imagina, olha só, meu filho acabou de nascer, ele não tem uma personalidade forte. Digam para mim. Né? Claro que não, vocês falarão. Doutor Marcelo, seu filho não tem personalidade alguma ainda. Seu filho é praticamente só corpo. Né? E os desejos dele, aquilo que o motiva é
matar aquela fominha, aquele incômodo no estômago. Se ele tiver com frio, ele quer calor, né? Se ele tiver com calor, ele quer um pouquinho, né, de arzinho fresco. Se ele tiver com sono, ele vai dormir. É isso que motiva um indivíduo que está na camada 1 e que é um bebezinho muito recém-nascido, né? Necessidades fisiológicas, simplesmente. A gente não pode falar de sutilezas, de personalidade, de alma, de consciência, né? Mas o bebezinho vai vivendo, passa-se um mês, passa-se 2 meses e em cima da primeira camada, a gente vai ver o surgimento da segunda camada. Mas a segunda camada ainda não é alma, ainda não é psique, ainda não é personalidade, ainda não é consciência, continua sendo corpo. Um bebezinho de camada 2, ele começa, diferente do bebezinho camada 1, a ter inclinações que nasceram com ele. Inclinações que nasceram com ele. Ele começa, e a mãe e o pai começam a perceber isso, ele começa a ter gostos e manifestar os seus gostos. Ele começa a gostar mais de um tipo de papinha, de um tipo de alimento, menos de outro tipo de papinha, de outro tipo de alimento. E isso é uma manifestação, vejam vocês, da natureza que todos nós temos. A natureza do nosso filho pequenininho, que chegou ali na camada 2, está começando a se manifestar. Ele se inclina mais por uma maçã raspadinha e ele se declina de um mamão, por exemplo. E ele não escolheu isso. Por quê? Porque o gosto meio que nasce com ele. As papilas gustativas, elas estão ali como uma herança da sua natureza. Nesse momento, olha só que interessante, pessoal. A gente já começa a ver aquilo que na psicologia a gente chama de temperamentos. O que são os temperamentos? Ora, manifestações de uma natureza que nasce com a gente, de origem genética, hereditária, né, e que vai mostrar para todo mundo que souber observar, né, determinadas tendências comportamentais. Então, na camada 2, a gente percebe uma criança com seus gostos, com suas inclinações, e gostos e inclinações não só, né, de nível sensorial, de nível gustativo, do paladar, de inclinações para alimentos, mas também de inclinações para se comportar de determinadas maneiras. Uma criança de 1 aninho, a gente já começa a perceber se ela tem um temperamento mais sanguíneo, que a gente vai estudar isso, que a gente vai ver em outras lives, se tem um temperamento mais fleumático, se tem um temperamento colérico, se tem um temperamento melancólico. E daí, olha só, pessoal, a gente começa a ver a enorme besteira, a enorme baboseira que muitas pessoas falam, pessoas adultas, assim, eu me comporto assim porque eu sou colérico. Eu me comporto dessa maneira porque eu sou sanguíneo, porque eu sou fleumático. Pessoal, né? Temperamento é natureza. É uma manifestação da nossa natureza. Mas o que a gente deve se esforçar desde sempre? Né? Gerir a nossa própria natureza. Né? A gente precisa colocar determinadas rédeas, né, nos nossos impulsos, nos nossos desejos. Um indivíduo que só manifeste a sua natureza nua e crua, ele é perigosíssimo. É ou não é, gente? Absolutamente perigoso. O que a gente tem que fazer num processo de educação, por exemplo, de filhos, é ensinar os nossos filhos a conter parte daquela natureza, que não é uma natureza muito boa. Então, olha só, se existirem 12 camadas, a primeira camada é o corpo, né? E o que motiva o indivíduo que está só ali na camada 1? Né? Satisfazer necessidades fisiológicas. Né? Na camada 2 ainda é o corpo. O que motiva um bebezinho que está na camada 2? Satisfazer necessidades fisiológicas um pouco mais sutis, porque daí ele já vai percebendo determinados gostos, né? A tendência genética já vai se manifestando, a hereditariedade já vai se manifestando,
né? E daí os meses vão passando um pouquinho mais e o bebezinho, né, ele é jogado naquilo que a gente chama de camada 3 da personalidade. Camada 3. E o que é a camada 3? É quando a criança ela começa a perceber que em volta dela existem outras crianças, que em volta dela existem outras pessoas, que em volta dela existem outros seres, e que esses seres usam símbolos e signos para se comunicar. A criança começa a perceber, né, não racionalmente, é claro, porque ela ainda é pequenininha, mas ela começa a perceber que, assim, se ela quiser transitar ali naquele meio social, ela vai ter que absorver, apreender palavras, signos. E o que motiva uma criança de 2 aninhos, turma? O que motiva? Qual é a motivação principal de uma criança de 2, 3 aninhos? Balbuciar, pegar palavras novas para conseguir, né, conversar com as pessoas, para conseguir transitar no tecido social. Né? E você não chega na camada 3 se você não passar pela camada 1, pela camada 2, até chegar na 3. Então as camadas elas vão se sobrepondo. E a partir da 3 a coisa vai ficando mais sutil. Porque olha só, já vou dar um spoiler aqui para vocês. Eu estou falando que essa teoria, que é uma teoria belíssima e que contempla uma quantidade enorme de outras teorias, acredita que a nossa personalidade, que o nosso jeitão, que o nosso caráter, que a nossa alma pode atingir até a 12ª camada. O que diz muito de nós, o que diz muito de vocês. A gente tem potencial para chegar até numa 12ª camada, né, de desenvolvimento psicológico, de desenvolvimento interior, de desenvolvimento da nossa individualidade, da nossa personalidade. Mas eu arriscaria dizer para vocês que no mínimo, 50? Não, muito pouco. 70% do brasileiro, 70% do povo brasileiro estagnou e não conseguiu passar da camada 4. E a camada 4, a gente vai chegar quando a gente ainda é bem criança. O que é a camada 4? Venha comigo. Uma criança pequenininha de 3 anos, andando, né, na escolinha, ela está muito fixada no presente, não tá? Ela está fixada no presente. Ela cai, se machuca, chora, daqui a pouco vê uma bola ali, esquece a dor e vai brincar, né? E está completamente conectada no presente. Ela não tem noção do ontem, ela não tem noção do amanhã. Mas num determinado momento, quem é pai sabe, quem é mãe sabe, né? Comente aqui se você lembra desse dia. Os nossos filhos, eles são inseridos no tempo, eles despertam para o tempo. É belíssimo, esse acontecimento é muito bacana, né? Você leva o teu filho no circo, por exemplo, você leva o teu filho num hotel fazenda, você leva o teu filho num parque de diversões, e ele fica tão encantado, né? E quando termina a diversão, ele olha para o papai, ele olha para a mamãe e fala: a gente pode voltar amanhã? Uau! Olha que abstração linda, olha que coisa bacana, que bonito, né? Um processo de abstração maravilhoso, né? Projetando para o futuro o quê? A alegria de hoje. A alegria de hoje. A camada 4, né, é exatamente isso. A camada 4 é o indivíduo que tem uma necessidade enorme de ser cuidado pelo outro, de ser paparicado e mimado pelo outro, que vai satisfazer as suas necessidades de ser feliz. E o que é felicidade para um camada 4, que ainda é bem imaturo? Felicidade é satisfazer, né, as próprias alegrias mais comezinhas. Felicidade é diariamente estar possibilitado
de viver aquela exuberância do prazer. E ai de alguém se falar, não, nós não vamos. Nossa, é o fim, é o fim. É o fim da vida, é o fim da picada, é o fim do dia, né? É o fim do carinho que ele tinha pelo pai, do carinho que ele tinha pela mãe, porque afinal de contas, nossa, meus pais não gostam de mim. Por quê? Porque eles não vão me levar no parque. Meus pais não gostam de mim. Por quê? Porque eles me impediram de ir na festa. Todo mundo vai. Todo mundo vai. Então, um indivíduo camada 4, ele ainda é muito egocentrado. E ele quer satisfazer o que? As suas necessidades fisiológicas? Não necessariamente. Isso um camada 1 faz, um bebezinho faz. Ele quer satisfazer as suas expectativas de encontros prazerosos. Ele quer ser feliz, e a felicidade aqui é sinônimo de prazer, né? E nem toda felicidade é sinônimo de prazer. Muitas vezes, quando estamos alocados, né, em camadas mais superiores, mais auspiciosas, felicidade às vezes pode ser sinônimo de sacrifício, felicidade às vezes pode ser sinônimo de doação, felicidade às vezes pode ser sinônimo de compaixão. Então, um indivíduo camada 4, né, é um indivíduo que tem como motivação principal ser feliz, mas na acepção mais baixa da felicidade, mais baixa. Né? E indivíduos que não amadurecem, eles tendem a ficar presos na camada 4. Os indivíduos adultos presos na camada 4, eles são indivíduos difíceis de nós nos relacionarmos, porque eles são facilmente feridos em suas suscetibilidades, eles são facilmente magoados, eles se sentem vítimas do mundo, vítimas do Bolsonaro, vítimas do Lula, vítimas do professor, que o professor que o reprovou, o professor não gosta dele, vítima dos pais, vítima dos amigos, vítima do mundo que os persegue. Né? Bebês chorões, diz a PED, né? Bebês chorões. 70% do povo brasileiro hoje, talvez até mais, né? Tudo que a gente vê nas mídias hoje, nas mídias sociais, as pessoas sinalizando virtudes, né? Os justiceiros sociais, que nunca lutaram por nada, que não participam nem da reunião do condomínio, né? Que não arregaçam as mangas, mas que estão prontos a criticar todo mundo, né? Os ressentidos, que ficam aprisionados na malha da camada 4, né? E que a gente pode inclusive pegar um livro aqui do Luiz Felipe Pondé, que é um livro já antigo, mas o ressentimento é uma coisa bastante antiga também aqui no Brasil. Ele tem sido alimentado nos últimos 50 anos. A era do ressentimento. Eu vou ler aqui a contracapa. Olha só que interessante. O filósofo Nietzsche costumava dizer que nós sonhamos com um sol que se preocupe com o que a gente sente. E ele dizia que no final das contas, quando a gente descobre que o sol não está nem aí para nós, que as estrelas não brilham para nós, que o mar não existe para que a gente nade nele, a gente entra num desespero que ele chamava de ressentimento. O que é o ressentimento? É você achar que todas as pessoas deviam te amar mais do que te amam. Você achar que todo mundo devia reconhecer em você grandes valores que você não tem. Do século XIX para cá, o ressentimento piorou muito. Ele está em toda parte. Você não pode falar nada que todo mundo se ofende. Se você fizer uma crítica, todo mundo toma como pessoal. Provavelmente daqui a 1000 anos não vão lembrar da nossa época como a época do iPad. Vão lembrar da nossa época como a era do ressentimento. Somos uma civilização de mimados que não é capaz de escutar nenhuma crítica sem achar
que é uma questão de ofensa pessoal. Você é uma pessoa que se ofende por qualquer coisa? Você é uma pessoa que se viu ali que ficou azulzinho no WhatsApp, a pessoa visualizou e não respondeu, você fica pé da vida? Outro dia eu estava conversando com a minha esposa, e ela tem uma amiga muito querida, mas é uma amiga difícil, é uma bebezona, anos e anos, fazendo terapia, e assim, vítima do mundo, e briga, inclusive com amigas próximas, porque assim, as amigas visualizaram o WhatsApp e não responderam imediatamente, naquela hora. Muito difícil viver com uma pessoa assim. Essa é uma pessoa extremamente imatura, uma menina de 13, 14, 15 anos, 16 anos, adolescência. Adolescência é uma época de camada 4, é uma época de fragilidade emocional, é uma época em que muitos dos nossos filhos acabam sempre estando com os nervos meio que à flor da pele, porque tudo é uma questão pessoal. Afinal de contas, o mundo não gosta de mim. Chega um determinado momento que essa busca incessante, essa busca meio que desequilibrada, enlouquecida por amor, deixa de ter tão importância assim. E o indivíduo muito provavelmente começa a cair na real, e começa a perceber que assim, se ele tiver mãe e pai que o amam, dos 3 irmãos, um o tolera e tem um amigo, ele já se satisfaz e fala, beleza, agora eu preciso continuar amadurecendo. Olha a Patrícia falando, eu sou a pessoa que demora uma semana para responder uma mensagem. Muito provavelmente, Patrícia, você deve ser vítima de algumas críticas, por pessoas mais imediatistas que podem se ressentir com você, falando, caramba, ela não gosta de mim. Ela não gosta de mim. Então, a gente vê que, infelizmente, nos dias de hoje, dias de politicamente correto, todo mundo se magoa por absolutamente tudo. E que a mídia vai alimentando isso em muitos de nós, e na medida que alimenta isso na cultura, que alimenta isso no cinema, que alimenta isso na literatura, na novela, vai nos aprisionando nas catacumbas da camada 4, nos tornando presas muito fáceis, de indivíduos que podem, inclusive, nos manipular, nos fazendo acreditar, por exemplo, que o mundo ele é uma guerra incessante de homens contra mulheres, de meninos contra meninas, de héteros contra homo, de negros contra brancos, e você vai sendo absorvido por esse discurso dos coletivos oprimidos, dos coletivos sofredores, dos coletivos ressentidos, e vai se transformando num falso, cínico e histriônico justiceiro social, e sem perceber, os anos vão passando e você não consegue amadurecer, não consegue perceber aspectos básicos do que é ser um ser humano. O sofrimento ele acomete a todos, é uma verdade tão básica. Quantos artistas absolutamente bem-sucedidos na vida, milionários, com séquitos de fãs, se suicidaram? O sofrimento pode bater a porta de todo mundo, independente de se você tem muitos fãs ou não. Um indivíduo branco pode sofrer, um indivíduo negro pode sofrer, índios podem sofrer, alemães podem sofrer. Marilyn Monroe tinha o mundo aos seus pés, e sofreu. Kurt Cobain tinha o mundo aos seus pés e se suicidou. Jimi Hendrix tinha o mundo aos seus pés e morreu com 27 anos.
né? O não desenvolvimento da 4 seria uma carência paterna. Pode ser uma carência paterna, pode ser uma carência materna, pode ser ambos, pode ser uma carência de percepção de reciprocidade com amigos. O não desenvolvimento da camada 4, ele pode ter inúmeras origens, mas uma coisa é certa, Maria Lopes: um indivíduo adulto, que não conseguiu amadurecer adequadamente e que ainda habita a camada 4, ele não vai conseguir sair daí sozinho. Um indivíduo adulto, ele necessariamente precisa de psicoterapia para que aquele amor que ele deveria ter vivido na infância seja pelo menos trabalhado em clínica, né? Seja pelo menos, né, mimetizado, copiado num ambiente clinicamente seguro, né? Um indivíduo com 30 anos na camada 4, se ele recebe um feedback negativo do seu gerente, uma coisa plenamente profissional, muito provavelmente ele vai para casa falando: ele não gosta de mim, o meu chefe não gosta de mim. Primeiro, né, gente? Primeiro, nosso chefe, se é que nós temos, não tem a mínima obrigação de gostar de nós. Isso é coisa de camada 4. Né? Teu chefe não tem que gostar de você. Né? Teu chefe tem que te respeitar minimamente. Né? Eu posso respeitar você e não gostar de você. Né? Mas um camada 4, invariavelmente, ele vai se melindrar, né? Ele vai se oprimir, ele vai se ressentir. Né? E olha só que coisa interessantíssima. Quando a gente tem aproximadamente 14, 15, 16 anos, ocorrem algumas alterações no nosso tecido cerebral, no nosso cérebro, e entre elas duas são muito importantes. A primeira delas é que a gente passa a produzir menos dopamina, que é um neurotransmissor, uma substância química que, quando liberada, né, no nosso cérebro, produz um barato que gera um certo prazer. Ou seja, com menos dopamina no cérebro, já dá para esperar que em algum momento da adolescência o tédio tomará conta de nós. Né? Some-se a isso um período transitório também de diminuição, de liberação e de sensibilidade de um outro neurotransmissor chamado serotonina. E a serotonina tem inúmeras funções, mas entre elas a função de ser freio de alguns ímpetos comportamentais. Olha só o que está acontecendo. O indivíduo sente menos prazer naquilo que outrora dava prazer para ele, né? E ele não consegue conter determinados impulsos. É como se a natureza estivesse falando para nós assim, enquanto somos adolescentes: olha, aquele gostosinho que você tinha aqui na tua casa, aquele prazer que você tinha com o beijinho, com o abraço da mãe, com o pudim da vovó, vai ficar cada vez mais sem graça. É melhor ir para a rua. Vaza. Né? Vai conhecer o mundão. Né? E o indivíduo vai conhecer o mundão e vai num ímpeto de se colocar à prova. Por quê? Porque ele amadureceu. Você quer ver uma atitude que mostra um certo amadurecimento do adolescente? O pai vai beijar o adolescente faz assim, ó. Ele não está mais interessado no beijo do pai, no beijo da mãe. Não porque ele deixou de gostar do pai, não porque ele deixou de gostar da mãe. Né? Muito pelo contrário, é porque ele tem certeza do amor do pai. Ele tem certeza do amor da mãe. E a necessidade de amor diminui. Um indivíduo que fica magoadinho com o chefe
tem uma necessidade patológica do amor do chefe. Olha só que interessante, né? É uma necessidade doentia de ser amado por pessoas que não têm a mínima obrigação de te amar. Simplesmente não tem a mínima obrigação de te amar. O que seria, então, uma fonte de enorme sofrimento para um camada 4? Perceber-se não sendo amado. Camada 1, né, sofre por fome, por frio, né, por sede. Camada 2, sofre por não comer o alimento que gosta, né, por não satisfazer as suas necessidades genéticas. Camada 3, sofre por quê? Porque não consegue se comunicar, né, porque não consegue mostrar para o pai, falar para a mãe algum tipo de necessidade. E daí muitas vezes a birra, né, que é um desespero de não conseguir traduzir em palavras o que passa dentro do peito. Camadinha 3, né, quero aprender a falar. Camada 4, motivação principal, satisfazer as suas necessidades mais sutis para ser feliz, né, e ter certeza de que o mundo o ama, porque afinal de contas eu sou uma pessoa muito importante. Se você amadureceu direitinho, você vai para a camada 5. E a camada 5 é uma camada diferente. É uma camada onde nós vamos buscar nos colocar à prova, porque a gente não sabe quais são as nossas competências. O que o indivíduo camada 5 almeja? Ele almeja conquistar troféus simbólicos. Ele almeja reconhecer nele mesmo aquilo que ele ainda não sabe se é bom ou não. E para isso ele tem que se colocar à prova. Ele necessita de aceitação, né, pelo menos mínima, mas ele está muito mais preocupado em autoaceitar-se. Autoaceitar-se. Ele está muito mais preocupado em olhar para ele e falar, caramba, será que eu sou bom nisso? E os adolescentes que entraram na camada 5 tendem a ser arrogantes. Por quê? Porque no fim das contas, eles morrem de medo de expor a sua fraqueza. Porque um adolescente geralmente é extremamente fraco. Um adolescente ainda não se colocou totalmente à prova. Na medida que você começa a se colocar à prova, você vai vendo aquilo que você talvez seja bom, aquilo que você precisa melhorar. Mas pode acontecer de um indivíduo com 30 anos, com 35 anos, com 45 anos, não estar na camada 4, mas ter parado e atolado na camada 5? Sim, pode acontecer. E como é que vai ser o comportamento dele frente a um feedback, por exemplo, do seu gerente? Ele vai ficar magoadinho e ressentido com o gerente? Não. Mas ele vai resistir. Ele vai contra-argumentar. Né? Ele vai tentar mostrar para o gerente que o gerente está errado. Ele vai competir, que é isso que faz um camada 5. Um camada 5, ele passa por um processo, ele passa por um período de grande competitividade. E por que ele precisa competir desesperadamente? Né? Porque ele sofre ao ver a prateleira da casa dele sem troféus. Né? Simbólicos eu estou falando. Né? Agora estou falando de uma maneira totalmente simbólica. Né? O indivíduo camada 5, ele precisa se colocar à prova. O indivíduo camada 5, ele ainda não está satisfeito com ele mesmo. O indivíduo camada 5, ele ainda não sabe se tem autoestima suficiente. Né? Na realidade, ele ainda não conquistou aquilo
que ele almejava conquistar. Um indivíduo camada 5, numa sala, por exemplo, na universidade, é aquele aluno que gosta de discutir com todos os professores. Isso só mostra insegurança. A princípio, para os mais incautos, a princípio, para aquelas pessoas que conhecem um pouquinho menos das peculiaridades da alma humana, do comportamento humano, é um indivíduo seguro de si, e ele é tão seguro que ele peita o professor, o professor de química, o professor de comportamento humano, o professor de filosofia, o professor de sociologia, ele peita, ele discute. Pessoal, quando o indivíduo é seguro, maduro, ele não tem mais a mínima necessidade de provar nada para ninguém. Ele pode até entrar num debate respeitoso, ocasionalmente, numa dialética equilibrada, num jogo discursivo, mas ele não tem essa necessidade que sai pelos poros, de ir para casa tendo humilhado o professor, porque afinal de contas é a minha opinião. Então, quando você encontra uma pessoa que a todo momento fala, eu tenho direito à opinião, eu tenho direito à opinião, essa pessoa muito provavelmente acabou de entrar na camada 5. E uma vez na camada 5 tem uma necessidade muito, muito, muito intensa de provar-se para o mundo, mas acima de tudo, de provar-se para si mesma. Bom, que bom seria se 70% das pessoas do Brasil estivessem na 5. Eu arrisco a dizer que 70% estão na 4. E eu acho que todos nós vamos ganhar mais com uma nação de arrogantes, ainda não preparados, mas que querem lutar, do que indivíduos vitimistas, opressivos, e ressentidos, que não assumem responsabilidade pela sua vida e que culpabilizam e vão terceirizar a responsabilidade para todas as pessoas, menos para elas mesmas. Nem todo indivíduo camada 4, adulto, é um indivíduo que se sente oprimido, que é ressentido, que é arrogante. E muitas vezes você pode ter um adulto na camada 4 que faz boas entregas para o mundo, que é um bom profissional, que paga suas próprias contas, mas no íntimo dele sofre por alguma coisa não vivenciada, talvez na infância, por alguma coisa não vivenciada, talvez em períodos mais precoces da sua vida, mas sofre calado. Doutor Marcelo, para mim ainda está confuso. Como é que eu posso saber em qual camada eu estou? Porque às vezes eu me vejo na 4, às vezes eu me vejo na 5, às vezes, para aqueles que já sabem aonde vai dar isso, eu me vejo na 6, na 7ª. É possível transitarmos entre as camadas? Claro que é possível. Claro que é possível. Olha só, acabei de transitar entre as camadas. Eu estou bebendo água. Se eu estou bebendo água é porque eu estou com sede. Mas quem está com sede? Meu corpo. Então eu estou satisfazendo a minha camada 1. Mas turma, olha a diferença. O que vai caracterizar um indivíduo como camada 4, 5, 6, 7 ou 8 é a motivação de base. É aquele pensamento que passa, na maioria das vezes, é aquele incômodo na alma que vai bater a porta sempre que a gente está com a cabeça no travesseiro. Então, se você quer saber em qual camada você está,
fundamentalmente você tem que se perguntar assim, quando você estiver sozinho no quarto, você com você mesmo, não se engane, não pode ter autocorrupção aí. Aonde dói na minha alma? Onde dói? Se você responder assim, caramba, nossa, eu não me sinto amado, o mundo é cruel, né? As pessoas são cruéis, ninguém tá nem aí pra mim, ninguém tá nem aí pra ninguém. Você está na camada 4. Você não se reconciliou com o mundo da forma que o mundo é. Simplesmente isso. Gente, o mundo é imperfeito, né? O mundo é imperfeito, as pessoas são ao mesmo tempo potencialmente más e potencialmente boas. As pessoas, na grande maioria das vezes, não estão lá muito preocupadas com a gente, ainda que intrinsecamente todos nós, lá no nosso âmago, somos um pouco fofoqueiros, né? A fofoca é, inclusive, um atributo para a coesão social. Nem toda fofoca é maledicente, nem toda fofoca é extremamente perniciosa. Mas a verdade é que você que fala, ai, as pessoas têm inveja de mim, as pessoas estão tramando contra mim, não sei se você é tão importante assim. Não sei se eu sou tão importante assim. Muitas vezes nós vamos nos atribuindo, como disse o Luiz Felipe Pondé no Era do Ressentimento, importâncias que assim, o mundo não nos outorga, o mundo não nos atribui, é você que está se importando, né, com o que as pessoas falam de você. Se é que elas estão falando alguma coisa, e às vezes até falam, mas aquele cara aí, né? Depois você vai embora, sai do campo de visão, elas simplesmente esquecem você. E vão fazer o quê? Trabalhar para pagar as próprias contas, trabalhar para resolver os próprios problemas, trabalhar para tentar, né, evoluir como ser humano. Então, assim, se você reclama de falta de amor, né, de falta de confiança das pessoas, né, do mundo, provavelmente você está na 4. Se você, quando está sozinho, quando está sozinha, olha para você e fala, nossa, eu me sinto um bostinha. Nossa, eu não sou bom em nada. Caramba, eu queria tanto ter algum tipo de habilidade. Eu vou cantar, eu desafino. Eu vou falar na frente da sala, eu tremo, eu gaguejo. Né? Eu vou jogar bola, sou um perna de pau. Eu vou nadar ao afundo. Caramba! E você sofre com isso. Você sofre porque você se percebe um bostinha. Você está na camada 5. E você não é um bostinha. Você está um bostinha. Por quê? Porque tem troféu para todo mundo. E você ainda não tentou de tudo. Talvez você seja um gênio do xadrez, mas ainda não se colocou, né, à prova. Né? Talvez você seja um gênio da natação. Talvez você tenha nascido com uma capacidade arquitetônica na tua mente, com uma capacidade de trabalhar com relações espaciais maravilhosas. Talvez você possa ser o maior arquiteto do mundo, né? Mas você está dando murro em ponta de faca, fazendo faculdade de educação física. Né? Então, o indivíduo camada 5 é um indivíduo que sofre quando percebe a sua incompetência, a sua incapacidade, a sua inabilidade, a sua mediocridade. Mediocridade não no sentido pejorativo, mas de média, né? O medíocre é o mediano. O camada 5 nem na média tá, muitas vezes. Né? Então, isso incomoda. A teoria das camadas, das 12 camadas, ela vai trabalhar com duas coisas interessantes. Primeiro que a camada que você está é a que te motiva preferencialmente para fazer alguma coisa, para você alcançar alguma coisa,
para você atingir alguma coisa. Mas, em não se alcançando, você sofrerá. E o sofrimento faz parte. Todas as religiões já deixaram isso muito claro para nós, né? O cristianismo, o islamismo, o budismo, o confucionismo, né? E na medida que a gente vai amadurecendo e vai colocando novas camadas, a gente vai mudando para o andar de cima, né? Você expande o teu horizonte de consciência, você começa a enxergar mais longe, fala, opa, ó, nossa, olha, caramba, eu não enxergava aquilo. E daí você vai se motivar com aquela nova coisa que surgiu no horizonte, com aquela nova camada que você atingiu. Um novo padrão motivacional surge, né? Isso te move, né? Isso te impulsiona. E daí você vai ser tido como um indivíduo camada 5, se a tua mente já expandiu para a percepção dessa necessidade tua. E se tua mente expandiu, ela não pode desexpandir. Ou seja, um indivíduo que chegou na camada 7, ele jamais vai voltar para 4. Não dá, não tem como. Dr. Marcelo, quer dizer que o indivíduo camada 7 não tem necessidade de amor? Claro que tem. Eu, por exemplo, não estou na 4. Não estou na 4. Então eu não tenho necessidade de ser amado, paparicado, né? Mimado. Né? Eu não sou egocentrado. Mas eu adoro quando Natália, minha esposa, cuida de mim. Né? Mas eu adoro quando eu estou aqui atendendo os meus partilhantes ou mesmo fazendo uma live e ela entra e põe um cafezinho aqui para mim. Eu me sinto amado, eu me sinto querido. Por quê? Porque eu tenho uma camada 4. Né? E se você está na camada 7, você tem a camada 1 para cuidar, a 2 para cuidar, a 3 para cuidar, a 4 para cuidar, a 5 para cuidar, a 6 para cuidar, a 7 para cuidar. Você vai carregar cada vez mais malas. Cada vez mais malas. Você vai, fundamentalmente, ampliando o teu horizonte de consciência. Você não vai rumo à beatitude. Você não vai ficar mais santo. Mas você vai compreender melhor a complexidade do mundo. A complexidade das relações humanas. A complexidade da convivência. Você vai diminuindo a tua ingenuidade. Você vai tendo um olhar mais de cobra, né, junto com aquele olharzinho de pomba que você tinha meio ingênuo do mundo. Você expande a tua capacidade perceptiva e uma mente, uma vez expandida, jamais voltará ao tamanho normal. Jamais voltará ao tamanho normal. Né? Então, por hoje, eu acho que a gente vai ficar até a camada 5 mesmo. Olha a Patrícia falando, na maioria das vezes as pessoas estão preocupadas somente com si mesmas. Né? Na maioria das vezes, talvez, Patrícia, porque a gente está colocando porcentagens aqui, né? Dr. Marcelo, tem alguma forma de medir, de aferir isso cientificamente? Isso é científico? Olha, eu sou doutor em ciências, viu, gente? Pela Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina. E eu vos digo, tem coisas que não é necessário aferição científica. Basta você ter uma boa observação do mundo. Para você identificar um camada 4, basta conviver com ele. Basta ter informações a respeito de psicologia, de filosofia, né? E conviver com essa pessoa no dia a dia. Né? Para você identificar um camada 12, que é raríssimo, diga de passagem, basta você conviver com o indivíduo camada 12, calçar as sandálias desse indivíduo, né? Por 1, 2, 3, 4 meses, né? Viajar com a pessoa para conhecê-la. Né? E a partir daí você vai ver que muitas vezes não são necessários questionários nem aferições científicas,
nem tomografias computadorizadas e ressonâncias magnéticas sofisticadas para a gente se inserir, se instalar na realidade com muita propriedade, né? E perceber as coisas que se apresentam para nós. Né? Então é isso, turma. Olha só, queria agradecer mais uma vez, né, a presença de todos vocês. Hoje, eu não sei se vocês perceberam, mas eu tô com pouca energia, né? Hoje eu tô cansado, né? Mas eu acho que até deu para a gente fazer um bom bate-papo, para a gente fazer aí uma boa sessão da jornada, a nossa terapia de choque semanal. Se você gostou, eu vou subir a live agora lá no Instagram, dá uma comentada, né? Coloca lá, por exemplo, em qual camada você acredita que você está, né? E por que você acredita que está nessa camada. Mas lembre-se, nós não chegamos ainda nem na metade, né? A gente chegou na 5ª camada, né? Mas vai ficar gravado, quem não viu, depois assiste. Um beijo grande para todo mundo.